E aí galera, tudo bem? Como é que tá sendo ficar em casa? Como é que tá sendo o isolamento pra vocês? Estão com saudade da escola? Eu tô louca pra voltar às nossas aulas presenciais, tô morrendo de saudade de todo mundo. Mas vamos lá, vamos relembrar então onde a gente parou. Na nossa última aula, vocês apresentaram um teatro de sombras na sala, lembram? E a gente primeiro fez a atividade prática para depois começar a falar um pouquinho de teatro. Então é isso que a gente vai fazer hoje. O teatro ele é tão antigo, quanto a história da humanidade. A gente pode dizer que quando uma pessoa está representando algo, alguém diferente, ela está assumindo um personagem, ela está fazendo teatro. Existe uma suposição de que o teatro ele tem origem lá na pré-história, mas também tem evidências que afirmam que a real origem do teatro mesmo foi na Grécia Antiga. Essas manifestações do teatro evoluíram ao longo dos anos, foi se modificando, mas ela se manteve presente em diversas culturas. Desde as câmaras mortuárias das pirâmides do Egito, por exemplo, existem registros das grandes encenações teatrais, com dançarinos, com músicos, com procissões, com atores que eram mascarados, com oferendas, bonecos que eram movidos por mecanismos internos e que davam a impressão de serem criaturas mágicas. No Oriente, as manifestações teatrais foram muito diversificadas ao longo da história. Nas civilizações islâmicas, ainda são comuns as encenações de tazieh, que são encenações inspiradas por eventos históricos e religiosos, como a trágica morte do Hussein, o neto do profeta Maomé. E em muitas religiões se desenvolveram diversos espetáculos populares, com bonecos de características típicas, sendo o Karagöz um dos principais. É tipo um teatro de sombras com origem turca e árabe, que acabou nomeando uma personagem que é muito esperta e ela adora trocadilhos. Esse teatro hoje é considerado patrimônio cultural e material da humanidade pela Unesco e era uma forma de diversão para o povo e também da corte do sultão. E já aqui no Ocidente, o teatro teve início nas celebrações aos deuses gregos, principalmente o deus Dionísio, e ele se transformou num importante acontecimento da vida cultural. Nas cidades-estados de Atenas, esses eventos chegavam a durar cerca de 6 dias. Aconteciam concursos de encenação na cidade, onde 3 poemas eram representados e competiam entre si pela vitória. Era indicado uma pessoa, um cidadão ateniense rico, que financiava essa peça de cada um dos poetas, pagando pelos ensaios, pelo figurino, pelos atores e tal. E ajudar uma tragédia a vencer esse concurso era considerado um dos mais altos méritos que um cidadão ateniense poderia conseguir no festival. Era uma coisa bem grandiosa. Durante esses eventos gigantes, que duravam até 6 dias, cada pessoa recebia um ingresso com o número de seu assento gravado e não era preciso pagar nada para assistir, era tudo gratuito. E nas fileiras mais perto do palco ficavam as autoridades, os convidados, os juízes. O restante do espaço era ocupado pelos cidadãos, sempre vestidos de branco, todos vestidos de branco, e eles eram acompanhados de alguns escravos. Esses teatros eles eram construídos nas encostas das montanhas e eles tinham uma acústica incrível, um sussurro baixinho, assim, tudo que era dito no palco, mesmo que fosse muito baixo, era ouvido sem dificuldade nos assentos mais distantes. Então a acústica era muito legal. Eles também utilizavam máscaras durante os espetáculos, que elas eram construídas de um tipo de argila chamada de terracota, que amplificava, aumentava o poder da voz. Assim o ator podia ser visto e ouvido mesmo à distância. Então a acústica era muito boa e os atores podiam ser vistos mesmo por quem estava sentado lá longe. O público também participava ativamente, ele demonstrava satisfação batendo palmas, ou então demonstrava que não estava gostando, que sentia desagrado com a batida dos pés no chão. No começo, as tragédias e as comédias eram apresentadas em meses diferentes, mas os 2 gêneros passaram com o tempo a interagir no mesmo festival. Um mesmo festival tinha tanto tragédia quanto comédia. Nas tragédias era comum que os personagens fossem deuses, heróis e reis, e nas comédias os atores interpretavam pessoas comuns. A apostila sugere pra gente um exercício, que seria a execução de uma máscara da tragédia grega, da tragédia da comédia grega, mas a gente vai fazer isso em sala de aula quando a gente voltar até as nossas aulas presenciais. Então essa atividade a gente vai pular e depois a gente retorna para fazer ela. A gente vai falar também um pouquinho do teatro medieval, que era muito variado, colorido, cheio de contrastes. Existem vários registros dessa fase do teatro, como textos, músicas, instruções de cena, desenhos de cenários, figurinos. A gente tem bastante material que foi produzido naquele período. E os principais registros históricos, retratam o início dessa forma de teatro em festas cristãs na Páscoa e no Natal. Essas encenações eram feitas por padres e monges nas igrejas como uma forma de ensinamento religioso.
e às vezes elas contavam com a participação de alguns fiéis. Aos poucos, esses momentos de encenação se tornaram independentes das missas e se transformaram em 4 tipos diferentes de intervenções teatrais, que são os milagres, os mistérios, os autos e as moralidades. Então, os milagres eram encenações bem simples que representavam a vida de santidades ou situações de intervenção milagrosa. Eles geralmente eram apresentados nas igrejas. Os mistérios ou paixão era a mais forte manifestação do teatro religioso medieval e o tema principal era a Paixão de Cristo. As apresentações aconteciam nas praças, em cima de tablados, com uma sequência de cenários simultâneos, e atraía multidões e duravam vários dias. Então, diferente dos milagres, os mistérios aconteciam na rua, não dentro das igrejas. Os autos era uma evolução dos milagres e dos mistérios, e ele contava histórias onde ocorriam intervenções de santos nos conflitos humanos. E surgiram também alegorias que traziam os vícios, as virtudes humanas, e eram interpretados na figura de pessoas. E as moralidades eram peças bem curtas e elas contavam histórias dos conflitos humanos entre o bem e o mal. E com a intenção didática, de transmitir lições morais e cristãs que deveriam ser seguidas. Então a moralidade ela reforçava aquilo que era certo e o que era errado para que as pessoas seguissem essas instruções. E durante o século XV e XVI, o desenvolvimento do teatro foi bem forte na Europa. Países europeus desenvolveram formas teatrais que eram características das suas culturas, Em Portugal, o dramaturgo Gil Vicente fez sucesso com várias das obras que ele produziu. E a gente vai citar aqui o Alto da Barca do Inferno, onde todas as personagens já estão mortas e uma delas tem que enfrentar o seu destino. Esses autos eram típicos da Idade Média e a estrutura usada pelo Gil tem um viés satírico e alegórico. E ela era denominada por ele mesmo como auto de moralidade. Essa forma de teatro é semelhante ao utilizado por um brasileiro que chama Ariano Suassuna no Alto da Compadecida, que foi publicado em 1955. Na Espanha a gente pode citar as obras do Miguel de Cervantes, do Lope de Vega e do Pedro Calderón de la Barca. O Pedro, ele foi um autor de muita importância, ele produziu a peça A Vida é Sonho, e essa obra vai contando a história da personagem Segismundo, e ela marca o teatro nacional espanhol, e ela apresenta também as características do gênero teatral barroco. E na Inglaterra, durante o reinado da Elizabeth I, de 1558 a 1603, teve um grande desenvolvimento do drama inglês, e o teatro foi se popularizando. Então, no mesmo espaço, a gente podia encontrar príncipes, nobres e camponeses. E claro que naquele espaço cada um tinha o seu lugar delimitado na plateia, mas todo mundo estava dentro do mesmo teatro. Essa diversidade de público permitiu uma mistura de estilos. E dramaturgos famosos como Christopher Marlowe, Ben Jonson e William Shakespeare, eles promoveram misturas entre a tragédia e a comédia numa mesma peça, e até então isso ainda não tinha acontecido. A gente vai falar também da comédia dell'arte, que foi um tipo de teatro que teve muito destaque, aconteceu no século XV na Itália, e ele se opunha ao teatro erudito, e acontecia ao ar livre, ele não acontecia dentro dos teatros. Nesse tipo de teatro não tinha um texto escrito previamente, e sim um roteiro com as orientações do que acontecia em cada cena, que era chamado de canovácio. Os atores tinham a liberdade para improvisar, fazer acrobacias, eles declamavam poemas durante as cenas, e os personagens eram fixos de cada ator. Então, durante uma vida toda, um ator interpretava o mesmo personagem. E tinham 3 categorias de personagens. Os Zani, que também podem ser chamados de empregados, que eles representavam o povo em geral. Os Vec, que a gente também pode chamar de velhos, que eles representavam as pessoas que tinham poder aquisitivo e cultural, que eram pessoas que tinham dinheiro e eram importantes. E também os Inamorati, que a gente pode chamar de namorados, que eram os jovens apaixonados que desejavam se casar. Os Zani, que a gente também pode chamar de empregados, eles eram os que promoviam as trapalhadas e faziam as acrobacias. Eles eram os servos dos Vec e eles ajudavam os enamorados, os namorados, a ficarem juntos. Eles são como se fossem os palhaços que a gente tem hoje em dia. Alguns dos mais importantes personagens da comédia dell'arte são o Arlequim, que é um empregado que sempre se mete em confusão, o Pantaleão, que é um comerciante idoso, velhinho, e avarento, mão fechada, que mesmo já com a idade bem avançada, ele quer se casar com uma moça mais jovem. O Capitão, que é um militar que fica se achando pelos feitos que ele nunca praticou.
o Polichinelo, que é um empregado bem simples, mas é fofinho, gracioso, e a Colombina, que é esperta, inteligente, e ela sempre consegue tirar proveito das situações. Os enamorados, eles podem ter vários nomes, e os mais usados é a Isabela e o Horácio, e todos eles usam máscara, menos os enamorados. A comédia dell'arte é um gênero que ainda é representado nos dias de hoje ao redor do mundo, mais na Europa, que foi onde ele surgiu, mas em outros países também. E algumas das personagens que são interpretadas em festividades, por exemplo, no Carnaval brasileiro, são o Arlequim e a Colombina, que se tornaram figuras bem comuns, né? Elas aparecem em muitos lugares. Vocês provavelmente já ouviram falar deles. É legal a gente comentar que a comédia dell'arte é um teatro de improvisação, né? Como eu falei ali antes, os atores representam o mesmo personagem a vida inteira e eles não ensaiam as cenas antes e eles não marcam o que acontece com um texto já pré-estabelecido. Eles improvisam, eles sabem o que tem que acontecer e dentro disso eles improvisam de formas diferentes em cada apresentação. Pessoal, agora vocês vão fazer a atividade da página 30, mas vocês vão pular a atividade em ação, porque como é uma atividade prática, a gente vai deixar para fazer nas nossas aulas presenciais quando voltar à normalidade. Então vocês vão fazer a atividade Rever e Praticar 1, 2, 3 e 4. Vão tirar uma foto e me mandar pelo WhatsApp ou por e-mail. Me mandem mesmo, porque eu vou anotar quem estiver me mandando, tá? Isso vai valer uma nota, vai valer pontos para vocês depois, para quem estiver precisando. Então eu sempre eu anoto quem me entregou os deveres. E é isso, a gente está chegando no fim da nossa videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida sobre o conteúdo ou sobre as atividades, vocês podem falar comigo também pelo WhatsApp ou por e-mail. Eu estou sempre disponível para vocês na segunda e na terça-feira de manhã, das 7h30 às 11h55. O meu WhatsApp é 991046457 e o meu e-mail é isabelstorff@hotmail.com. É isso, galerinha. Tchau, tchau e até semana que vem.